Você está ouvindo o High Tech, o podcast que entrevista CTOs e Tech Leads com o objetivo de ajudar profissionais tech nos desafios do dia a dia. Olá, pessoal. Meu nome é Márcio Sena, eu sou CTO e diretor de comunidades aqui da Impulso. E nessa edição estou com o Matheus Costa, Product Designer, Design System Lead na Salt, empresa com sede em San Diego, na Califórnia. Matheus, obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Eu queria saber, aí, antes da gente começar de fato, como você está, suas expectativas aí para essa edição. Fala, Márcio, prazer todo meu. Agradeço mais uma vez aí o convite. Expectativa alta, muito feliz em estar aqui e espero que seja show de bola essa entrevista. Massa. Você, além de Product Designer, Design System Lead na Salt, eu considero você como um amigo, você que me ajudou bastante desde a entrada aqui na Impulso, lá em 2015, nós dois como desenvolvedores front-ends ali. E para o pessoal também conhecer, os nossos ouvintes aí, conhecer um pouquinho da sua trajetória, queria que você se apresentasse mais aí, falar um pouquinho da sua experiência, um pouquinho da sua vida como desenvolvedor também e como product designer. Claro. É curioso até você comentar isso, porque você também me ajudou muito, né, na minha trajetória. Bom, eu comecei aí, né, como... pessoalmente eu tinha um blog, então eu dava algumas dicas, né, de como customizar o Windows, como customizar o Messenger, enfim, o MSN, né, na época. Eu gostava bastante de Photoshop, né, como fazer montagens, enfim, mexer com camadas, aquela coisa. E até certo ponto eu falei, bom, né, tá legal, mas eu quero me aprofundar. Então fui em busca de cursos profissionalizantes, né, que foi inclusive onde a gente se conheceu. Fizemos lógica de programação, né, Delphi e PHP, e um dos projetos que nós fizemos foi uma locadora. E ali eu notei, assim, como meu senso de criatividade, ele era aguçado, né? Eu falei, olha, né, não sei se você lembra, mas os outros projetos, eles eram legais, mas o nosso tinha um quê diferente, assim. Então, né, tive um estalo, falei, bom, eu acho que isso aqui é algo, né, bacana, né? Talvez seja um bom caminho a seguir. E aí, a partir daí, foi como eu comecei a guiar a minha vida, né? Eu entrei em seguida num curso de engenharia da computação, me dava super bem nas matérias de programação, porém, nas outras eu não gostava tanto. Então, né, coincidentemente, acabou que minha família se mudou para uma outra cidade, né? E nessa cidade não tinha um curso de engenharia da computação. Então, acabei fazendo sistema de informação, foi meio ali a mesma coisa, não teve tanta diferença, e aí, né, por consequência do destino, apareceu um curso de design, a primeira turma de design nessa faculdade. Eu falei, bom, eu acho que eu vou, né, dei uma olhada na grade, falei, eu vou arriscar. E aí deu certo, né, fui, né, fiz o curso, assim, as matérias me dei bem com todas, e aí apareceu a primeira oportunidade, né, um estágio na área como web designer. Então, assim, eu já tinha um pouco de experiência com Photoshop, me dei bem, né, aprendi a mexer com Dreamweaver, e aquele blog que eu comentei no começo que eu tinha, né, ali foi a minha primeira experiência também com HTML, CSS, então pude aprofundar nesse estágio, né, tudo isso foi só fortalecendo essas escolhas, assim. Então, eu consegui daí, né, a partir daí, arrumei meu primeiro trabalho remoto, né? Na verdade, fui efetivado, né? Depois arrumei meu primeiro trabalho remoto, na época Guy Labs, né? Também tenho muito carinho pela Impulso, pela Guy Labs, enfim. E depois dela, eu acabei prestando serviço para o exterior. Então, foi onde eu comecei, né, a colocar o inglês em prática ali, para ver se realmente estava bom. E aí é isso, até hoje eu sigo nessa, né? Fiz alguns serviços para empresas do Canadá, da Europa também. Hoje, como você mencionou, estou trabalhando para a Califórnia, como Design System Lead, né, Product Designer lá, e acredito que é isso, né? Tô muito contente. Mas assim, é tão incrível a nossa área como um todo, porque um dia nós nos encontramos, quis o destino que nós nos encontrássemos lá em 2008, 2009, cada um estava no momento ali, mas nós temos idades parecidas, era perceptível, como você disse, o nosso projeto ali, aqueles cursos rápidos mesmo, eu fiz até com outro
o meu objetivo era, eu tinha acabado de passar na Federal de Goiás aqui, e eu nunca tinha encostado a mão em código fonte, por exemplo. Eu tinha no Uhum. máximo a curiosidade de amigos, assim, mas eu nunca tinha construído nada. Eu falei, putz, eu quero adiantar um pouquinho aqui, para eu não cair ali tão cru. E eu lembro perfeitamente o que você falou. O nosso trabalho, ele tinha uma preocupação com a experiência do usuário, ele tinha uma preocupação com a performance e tudo mais, que era um projeto simples, mas em alguém conseguir utilizar, mesmo que aquilo ali não iria para o mercado, não iria, a nossa experiência ainda era muito pouca, mas a gente queria surpreender ali, inclusive quem estava nos avaliando. E eu lembro demais da sua preocupação e da gente construir aquilo. E logo, 7 anos depois, 6 anos depois, a gente se encontra depois na Galabs, agora Impulse, Sim. também. A gente acho que não chegou a trabalhar em nenhum projeto juntos, ali de cliente, mas a gente sempre estava falando ali junto dos Star Guides, do Storybook, ali junto, em assuntos que eram similares ali, que a gente poderia contribuir. Massa, massa demais. E olhando um pouquinho aí, Matheus, do seu desafio técnico hoje, pensando, acho que conhecendo um pouquinho da sua autoridade, e assim, um detalhe bem importante, você passou rápido aí por desenvolvimento na descrição da sua trajetória, e talvez quem não te conhece, fale assim, o Matheus foi um desenvolvedor júnior ali, não. Pelo menos eu tenho na minha cabeça, assim, velho, sempre com muita coisa, com muita qualidade para clientes grandes, em pouco tempo, a gente muitas vezes tinha pouco tempo, coisas muito modulares, componentizadas ali, e isso lá no início do SaaS, lá no início do LES, né, de toda aquela... e até antes disso, né? Então, acho que toda a sua trajetória, ela passa pela construção de coisas grandes e de muita qualidade. E olhando para hoje o seu desafio aí, o que passa pelo seu dia a dia que você considera aí talvez o seu maior desafio técnico? Olha, alguns pontos, né? Primeiro, sim, eu sempre fui apaixonado pelo front-end, né? Assim, a gente costuma brincar porque às vezes tem um perfil que ele realmente é a pessoa ali que é muito JavaScript, então, né? Você vê que tem uma parte lógica muito bem estruturada e às vezes o HTML nem tanto. Então, eu talvez tive mais um pouco desse lado, cuidando né, da semântica, né, preocupado em, olha, né, tem vários usuários que precisam entender o que está acontecendo aqui, né, e não depender só de framework também, né, fazer uma coisa que a gente sabe o que a gente está fazendo e depois repassar isso bem documentado. Então, sim, também gostei bastante, né, gosto bastante de mexer com código, e esse também foi um ponto, assim, talvez difícil, né, porque na HI Labs, especificamente, ela tinha uma maturidade diferente das outras empresas que eu trabalhei, né? Onde, sim, o desenvolvedor vai fazer código e o designer vai fazer design, né? E, então, assim, no começo, para eu me adaptar, né, foi um pouco, foi um certo, teve um choque ali, né? E aí, ali eu entendi, eu falei, não, talvez aqui eu consiga contribuir mais com código, né, do que design em si. Então, ali, né, tanto para as próximas, né, as empresas seguintes que eu trabalhei, eu ficava nessa, bom, será que aqui eu vou conseguir contribuir mais como um designer, mais como um front-end, ou, né, um pouco de cada? E aí vai muito disso, né, vai muito da maturidade da empresa, vai muito da necessidade da empresa também, né? Uh, e aí, acho que esse é o desafio, né? Porque tem empresas que, cara, você tem que fazer tudo, né? Não adianta. Você faz desde logo, né? Mockup, você faz, né, wireframe, você põe a mão no código. Já outras, olha, não, você vai mexer especificamente aqui com a ferramenta de design, você vai fazer pesquisa com o usuário, ou não, você vai ficar só no código, né? Fazendo um front. Eu vejo que é por aí. Eu acho que o maior desafio para mim, né? Com esse meu perfil, conseguir na empresa identificar ou conversar, né? Ter essa troca do tipo, eu consigo ajudar mais aqui ou ali, ou talvez no meio campo ali dos dois, né? Isso, massa. Isso acho que o seu perfil te possibilita isso, e também a nossa área possibilita isso, nossa área de mais especialidades ali, né? Porque tanto o design mesmo, produto design, quanto o desenvolvimento de front-end, ele mudou muito nos últimos 15 anos. Talvez é uma das coisas que mais mudaram aí na parte de desenvolvimento, né? Talvez os back-ends vão brigar comigo
talvez, mas é algo mais sólido, desde os modelos de modo, de controller, de serviços ali, eles são mais, as views são um pouco mais sólidas dos anos, no início dos anos 2000, 2005 para cá. Claro, a gente tem várias evoluções, não vamos ignorá-las aqui, mas o que mudou o front-end, principalmente de 2015, 2013 para cá, é absurdo, né? Então, assim, você mesmo comentou, essa parte de JavaScript mesmo, o que tinha uma área ali que tomou conta de todo, hoje tomou conta de praticamente tudo ali do front-end, né? E acredito que a sua experiência de entender o que está acontecendo, de conseguir elaborar coisas completas, mas, ao mesmo tempo, olhar para o usuário, ter a percepção de, no time que eu estou, né? Como eu posso atuar? Eu posso atuar um pouco mais próximo do código, garantindo que aquilo está evoluindo, ou não, agora eu tenho um time de desenvolvimento mais forte, mais maduro, posso estar focando aqui também na construção, na criação aqui, antes desse fluxo de desenvolvimento, né, numa etapa anterior ali, que tem mega valor. Então, acho que a riqueza do seu perfil, acho que te dá essa disponibilidade de você, inclusive, operar de várias formas. Bem massa. E você, Matheus, a gente estava conversando até antes, você está liderando ali, inclusive, a construção, a criação, a evolução de um design system, né? Como que você vê... assim, eu tive, inclusive, recentemente aqui, nos últimos 2 anos, muita conversa sobre design system aqui na Impulso, e, de fato, não é um trabalho de um time, né? É um trabalho dos designers, dos desenvolvedores front-ends, do desenvolvedor back-end. Não, é um trabalho de time e muitas vezes até da organização, porque é um investimento, um produto, muitas vezes nem apenas interno, tem várias empresas que divulgam o seu design system ali com um produto mesmo de marketing, de power branding, de várias estratégias. Como tem sido a sua atuação e quanto a esse design system da saúde? Olha, é até curioso, né? Porque da mesma forma que você comentou do JavaScript, o design também, né? As ferramentas de design, elas se atualizaram bem, assim. E como um exemplo, né, no meu dia a dia, o Figma, por exemplo, né? Ele, cara, com os plugins é incrível o tanto de coisa que você consegue automatizar, o tanto de coisa que você consegue, né, fazer de uma forma simples, simplificar, né, no contexto do time, né? Então, isso é algo que eu, né, com esse perfil, por exemplo, eu consigo ajudar muito. Vou te dar um exemplo, né? Quando eu cheguei na empresa, tinha alguns problemas de atualização, vamos dizer assim, entre o que tinha de fato no código, né, em produção, e o que tinha em design, né? Por quê? Entendo perfeitamente a sua... Sim, porque todos os estilos, ou, né, os design tokens, eles estavam ali manuais, né? Então, hoje existem plugins no Figma que você consegue configurar uma vez seus tokens e dali você já consegue fazer um push para o GitHub. Então, né, se imagina o time, né, de engenharia, os desenvolvedores consumirem isso que está vindo automaticamente do Figma, ou seja, você está eliminando um processo manual que é dos front-ends irem lá no Figma, entenderem todos os hexadecimais, ou enfim, font size, né, tudo que eles precisam copiar, sendo que aquilo já vai estar entregue no GitHub para eles, no repositório ali. Né? Então, imagina, ali a gente já, né, na primeira semana, eu já fiz isso. Assim, eu notei os tokens, incluí no plugin, configurei no repositório e, pum, já está automatizado isso. Né? Então, já foi algo que ninguém conseguia parar para ver ou talvez saber, né? Às vezes isso pode ser até novidade para algumas pessoas, mas que o Figma já oferece isso, entendeu? É a mesma forma de documentação. Então, eu consigo selecionar um componente no Figma, assim que eu terminei ele, todas as variantes dele, eu seleciono ele, um clique no plugin, ele já documenta tudo para mim. Né? Ele já documenta espaçamento, ele documenta todas as variações, todas as variantes que eu vou ter, sabe? Então, assim, você consegue, ele faz a anatomia do componente, né? Ó, aqui tem um ícone, aqui tem um texto, aqui tem... Enfim, né? Coisas assim que realmente precisa ter um tempo ali, precisa ter né? Você dá uma atenção a mais para você entregar isso, porque depois isso salva a equipe, né? Tanto os designers, por quê? Porque tem uma falta de padronização, né? E para os front-ends que tem o que a gente chama de drift, né? Que
basicamente o que está ali em produção não está refletindo 100% o que está no design. Por quê? Né? Muitas vezes por conta desse processo manual. Então, quanto mais a gente conseguir automatizar, melhor. Isso faz muito sentido. A gente tem, inclusive, trabalhado com a solução desse problema e você falando, assim, se alguém passou por isso, certamente passou um filme na cabeça dele, porque esse problema é muito real. É o designer que propôs uma tela e durante o fluxo, outras decisões foram tomadas, inclusive com a presença dele ali, foram tomadas. E depois, quando você volta a fazer alguma evolução naquela feature, você olha para o que está em produção e o que ele propôs inicialmente não conversa. Aí ele tem que ter um trabalho de atualizar tudo que está em produção ali no Figma dele, para ele fazer essa segunda tarefa, essa segunda evolução ali naquela feature. Isso é muito comum. Ou muitas vezes, assim, não perceber que, beleza, o que eu propus inicialmente não é o que de fato chegou em produção por algum problema até de comunicação. Né? Então, essa documentação e essa evolução do próprio design system quanto o que está realmente acontecendo, como está realmente aplicado isso em produção, acho que é um dos grandes desafios. E eu acho que você comentou, acho que a automatização ela resolve ou ela nos ajuda muito desses problemas, porque se tem uma coisa que a gente sabe que documentar é complexo, documentar as coisas, ficar documentando. E se isso está fora do seu fluxo do dia a dia, é uma tarefa a mais para você fazer e muitas vezes uma tarefa a mais para você postergar ou muitas vezes nem fazer. Então você tem aquele documento do Figma incrível, mas que ele não reflete a realidade daquele produto. Né? Então, acho que assim, eu não conheço, você comentou aí do plugin direto do Figma que faz alguns pushes no GitHub. Fiquei curioso, vou pesquisar, com certeza. E eu acho que isso reforça o que a gente vem falando desde o início aqui da nossa conversa, acho que o seu perfil ali, que você consegue. Um designer que ele não teve contato com o GitHub, e muitas vezes ele nem entende o que é um push, muitas vezes. Ou ele até entende, ele sabe o que é, mas ele não consegue ver aquilo ali tão facilmente dentro de um fluxo do seu trabalho. Né? E eu acho que a sua experiência fala, gente, isso aqui para o desenvolvedor é muito fácil. Né? Então, acho que isso reforça ainda mais, acho que a importância do que as suas habilidades aí, do histórico das suas habilidades, suas experiências contribui para o seu dia a dia. E hoje, uma Sim. curiosidade aí, no seu o design system que vocês estão evoluindo e construindo, toda a documentação dele está no Figma ou vocês usam outras ferramentas? Se você puder falar, caso utilizem, para documentar isso. Porque essa é uma Sim. grande dificuldade que eu tenho, assim, parece que o Figma resolve por si só. Às vezes não sei. Então, eu queria te ouvir um pouquinho aí. Sim, não, a gente tem que desmembrar um pouco, né? A gente não pode depender só do Figma, né? Claro, tem boa parte, especificamente para os designers, né? O que precisa do relativo ao componente está no Figma. Mas quando entra questões de organização de arquivo, por exemplo, né? Que foi uma coisa que eu também comecei a trazer. O Figma hoje, além do Figma, ele tem o FigJam, né? Também. Então, quando você está num time, numa equipe, o FigJam ele é algo assim, vou fazer ali um brainstorm, vou fazer, né, alguma coisa, né, mexer com post-it. Então ele tem essa finalidade, não especificamente para prototipar, né, que aí você vai realmente para o Figma. Então eu tentei trazer um pouco disso também, vamos criar covers aqui específicos de quando é um arquivo de FigJam, quando é um arquivo utilitário e quando é um componente de design system, né? Então, quando você vê ali a listagem, né, você consegue perceber o arquivo que você está querendo. Então, você filtra ali, eu quero só arquivos de design, vai ter uma cor. Não, eu estou procurando só arquivos de FigJam, vai ter outra cor. Então, assim, para entender tudo isso, né, a gente usa o Confluence do Jira. Então, no Confluence, a gente tem tanto esse tipo de documentação, quanto documentações do front-end, né, de arquitetura, enfim. Essa parte está no Confluence. Então, a gente divide dessa forma. E aí, óbvio, né, Storybook para ver os estados do componente, né, que aí já entra no outro nível. Mas, falando especificamente de design, a gente usa essas duas, né? E, basicamente, Figma é relativo ao componente. Então, normalmente as empresas, né, quando fazem design system,
elas costumam ter um arquivo só, e esse arquivo tem uma listagem enorme de todos os componentes. Então, assim, eu já estou testando uma nova abordagem, que é cada componente tem seu arquivo. Por quê? Porque você consegue documentar mais, né? Você consegue isolar a biblioteca. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma alteração aqui, não vai afetar as outras, o pessoal consegue usar as outras numa boa, entendeu? Tem vários benefícios e eu estou gostando bastante, assim, desse formato, né? É, e, bem, eu acredito que de documentação, esses são os pontos que a gente usa, né? Essas três vertentes aí, vamos dizer assim, uma mais para código, né? Uma ali que talvez faça o meio campo dos dois, e outra que é especificamente para design. E esse mundo, por mais que ele evoluiu bastante, e a gente tem inúmeras ferramentas, eu acho que você está usando o Figma com o FigJam aqui, você está dentro da mesma organização, você consegue integrar, acho que é muito mais simples, talvez usar o Miro, você teria que criar ali uma integração, ou até você teria uma barreira grande ali entre os dois, né? E o Confluence também, ele é fantástico. Não sei se vocês usam aí, nem sei se faz sentido você falar também, mas fique à vontade, se não quiser, mas sobre se vocês também usam ali para desenvolvimento, você falou do Confluence, é o Gira para gestão do fluxo e dos cards e o Bitbucket, ou é GitHub, como que está aí? Isso, a gente usa Você que está um GitHub. pouquinho fora, talvez, do seu, não sei, está totalmente fora. Então. Então, é um pouco, para mim é um pouco complicado, porque o meu produto é o Design System, né? Então, eu vivo no Design System, né? O tempo todo trocando ali figurinhas com o pessoal de front-end, né? Também com os designers, né? Nas critiques. Mas o meu produto, especificamente, óbvio, a gente usa o GitHub, né? Como eu mencionei, a gente usa muito Figma. Zoom bastante para fazer calls, né? Mas sim, a empresa tem o Jira com o Confluence e tem o Product Board também que a gente usa, né? Em termos de ferramentas, deixa eu ver, a gente usa o Pendo também, né? Além desses, eu acho que a suite do Google a gente usa bastante também, né? Não tem como hoje em dia, docs e apresentação, enfim, tabelas, né? A gente usa, precisa, não tem como. Acho que no dia a dia são essas, assim, as ferramentas que a gente mais consome. Massa, massa. A gente falou um pouquinho da sua experiência, como as suas habilidades, né? Como toda a sua jornada ela contribui para a sua área de atuação hoje. Eu não sei se você quer destacar mais algum ponto, Matheus, porque acho que a gente falou bastante. A gente falou desde essa visualização sua de encontrar uma integração do Figma com o GitHub ali, que eu acho que fala muito sobre a sua jornada, ali, de como ela contribui. Mas se tem algum ponto ali a mais que você fala, putz, acho que como todo o meu background, na minha experiência ali, como desenvolvedor, em algumas etapas da minha vida, que eu estava mais focado no código, me contribui bastante para o momento que eu estou hoje, talvez um pouquinho mais distante, um pouco mais distante, mas dependendo do time que eu estou aí. Tem algum ponto a mais aí que você acredita que essa jornada contribui, que seja a sua comunicação ali com o time de desenvolvimento, com o convencimento da galera? Sim, de fato, de fato. Isso assim, a forma como eu converso com desenvolvedores, ela é diferente, né? Então, talvez por trazer um pouco dessa carga, né? Assim, eu consigo tocar em pontos que talvez outros designers não consigam, né? E outra coisa, Marcos, que eu acho que é interessante mencionar é talvez eu conseguir provar a necessidade de um design system, né? Porque muitas empresas elas acham que não, a gente está bem, né? E aí começa a ver o quê? Duplicação de componente, né? Às vezes triplicação, você começa a ver coisas que não deveriam estar lá, e só aí, né, o pessoal começa a falar em design system. Então, assim, design system é algo que já deve ser pensado desde o início, né? Assim, ó, vamos começar a documentar, organizar, né? É algo que todo produto precisa, não tem como, né? Vai te ajudar, com certeza. E eu venho com essa, né, doutrinando essa informação, né? Assim, ó, gente, é fundamental. Trago alguns design systems que eu já fiz como exemplo, como facilitou para outros times, né? Essa abordagem, né? Como que faz diferença, sim, sabe? Então, é outro ponto que eu tento bater bastante, assim, da necessidade do design system. Mas, assim, eu sinto, me corrija aí, mas o desenvolvimento ele é acelerado.
porque porque desde a concepção, todas as vezes que chega uma necessidade, identifica-se um problema, a necessidade de uma evolução de algo, se você tem uma biblioteca de componentes, eles já estão provados a experiência deles dentro do próprio produto. Acho que para o designer, ele precisa, ele tem, antes de pensar em criar algo, ele tem uma biblioteca atualizada de componentes que ele pode, ele pode simplesmente pegar a experiência que aquele componente tem e atribuir para aquele problema, no lugar de ele ficar pensando sempre, embora acho que não que impeça ele de criar componentes, né? Mas possibilite ele ter ali na mão dele um kit de ferramentas, de componentes, de módulos que ele pode reaproveitar. E caso ele reaproveite, acho que na maioria das vezes, acho que isso acontece, isso afeta diretamente no tempo de desenvolvimento, inclusive do front-end, inclusive do time de back-end ali, né? Por quê? Porque tá na mão. Então, ele já implementou aquilo em outro lugar dentro do produto, então eu não preciso ficar pensando na margem de 8 ou 6 ou 4 pixels, nos paddings da vida ali. Por quê? Porque aquele componente ele já está aplicado, ele já está componentizado dentro do meu código e eu consigo pensar em outras coisas que são específicas daquele problema e não do próprio componente, né? Então, acho que tendo também, trabalhando com design system, acho que eu experimentei muito isso, que eu sou mais rápido, eu evito ficar duplicando, triplicando componentes, porque essa é a nossa tendência. Só em times, muitas vezes, júniores ou menos experientes, que acontece, eu quero sempre criar um select. Quando você vê, você tem 7 tipos de selects dentro às vezes, da mesma página, que não se justificam, muitas das vezes, que quando se justificam, ok, mas que não, é porque eu nem lembrava que tinha nesse produto, porque você não, como muitas vezes você não é usuário do seu produto, e acaba você fica muito distante, né? Então, acho que bem massa esses pontos que você trouxe. Como eu te disse, e falei anteriormente ali, vai passando um filme, cada uma das coisas que vai contando, putz, a gente resolveu esse eu acho que ainda não resolvi aqui no meu time, preciso trabalhar nisso. Bem massa, show de bola. Para a gente ir caminhando aí um pouquinho mais na nossa conversa, você tem algum case, Matheus, um case de sucesso, pode ser também algo que você passou e que você não curtiu muito, mas e que você fez recentemente aí, que acredita que vale compartilhar com a gente? Tenho sim, tenho, né? Tanto desafios quanto case de sucesso, temos. Tem um interessante, né, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que foi numa das empresas que eu trabalhei recentemente, onde eu fui contratado para melhorar a experiência do time de marketing, onde as pessoas não sabiam lidar com código, né? Então, a princípio, eu fui contratado como front-end, né? Então, usei bastante Storybook, né? A gente, para contextualizar, a gente tinha o site de marketing, a gente tinha tudo ali já pronto, então não era um redesign, certo? A gente só tinha que melhorar a experiência de uso porque estava tendo um gargalo nos desenvolvedores. Então, supondo, né, o pessoal do blog ou, enfim, queria alterar alguma coisa na página inicial, na página de contato, tinha que parar um front-end, por favor, publica para mim. Então, como que a gente ia, né, arrumar isso, ou, enfim, né, melhorar isso? E aí, o que a gente fez? A gente usou um CMS, né, Git-based, por quê? Porque para ficar flexível, se futuramente a gente quisesse mudar, né, a gente quisesse migrar para outra plataforma, isso ficar fácil. E a gente construiu daí um Storybook também, para as pessoas poderem ver os componentes, né, tipo, então exatamente o que estava ali no listado no CMS, elas usavam numa outra tab Storybook para poder ver, de fato, se era o componente que elas queriam utilizar ali, né? Então, a gente resolveu, com essas duas ferramentas, eles conseguiam criar páginas, colocar conteúdo, né, trazer os componentes que eles precisavam. No Storybook, eles conseguiam testar os estados, né, conseguiam ver, porque eram 2 produtos, né, então eles conseguiam testar se era para um produto ou para o outro, né, tudo ali, usando toggles, né, enfim, com esses dois itens, a gente resolveu de uma forma simples, onde todo mundo, depois, né, com o feedback, a gente ouvia, nossa, parece que eu estou brincando de Lego,
porque, né, eu olho ali no Storybook, é esse componente, aí eu coloquei no CMS, montei minha página, tá exatamente o que eu espero, porque, né, comparando um com o outro, era exatamente o que a pessoa precisava, e ela mesma agendava, ou enfim, publicava a página do jeito que ela precisava ali, né, conforme a necessidade, e resolvemos muito bem o problema. Isso é fantástico, fantástico, porque isso é muito comum. Aqui dentro, acho que da Impulso, a gente também construiu, talvez não um design system, ou quanto a esse item específico, mas a gente conseguiu construir pelo menos um guia internamente aqui para a construção dessas páginas, dessas landing pages, muitas vezes, de conversão que nós queríamos. Porque é muito comum que é muito rápido para um front-end fazer talvez uma demanda, mas são várias demandas que ele tem que fazer e que quando elas são, mesmo que elas sejam todas rápidas, elas vão demorar mais tempo do que deveriam. E se você conseguir remover algumas dessas demandas para levar para um CMS, para um guia, para que essas pessoas que não são desenvolvedores front-ends consigam criar essas telas próximas ou muito semelhantes ao que o front-end faria, né? E o que eu acho que não falta são CMS que nos ajudam com isso. Acho que mas que ele sozinho não resolve. Se a gente acessar o Webflow, por exemplo, que a gente já usou ele bastante aqui, ele é incrível. Você bate ali, nossa, que lindo. Mas quando você coloca uma pessoa não técnica para pôr a mão naquilo ali, sem nenhuma instrução, sem nenhum guia, vai sair algo completa. Para ela pode até parecer, nossa, ficou bom. Mas para a gente que é um pouco mais cuidadoso, especialista aqui no assunto, gente, mas está muito distante do que um front-end, do que um time, né? Ali faria, um time pleno, um time sênior faria. Então, eu acho que você ter criado mais do que um guia ali, para você tirar esse gargalo de desenvolvimento, acho que é uma dor que eu acredito que muita gente que está nos ouvindo aqui, ele também tem. Porque são muitas landing pages, você citou aí, uma mudançazinha no blog, que tem uma fila, tem um backlog ali para o time de desenvolvimento fazer, que muitas vezes não entrega o valor que aquela pessoa. Porque assim, eu até brinco aqui na Impulso. Todo mundo que nos pede alguma coisa, para ele é a coisa mais importante na Impulso. Então, assim, mas esse componente no blog, da terceira página aqui do blog, é a coisa mais importante para ele. E nós temos que ter a maturidade de identificar aqui, isso aqui você conseguiria fazer, isso aqui a gente conseguiria fazer, mas não é nesse tempo, é num tempinho um pouco além disso, tudo bem, e a gente vai negociando ali, porque a gente muitas vezes está com uma outra coisa mais importante na visão da empresa. Então, acho que se a gente conseguir, acho que isso é bem importante, tirar esse gargalo de desenvolvimento, que sempre, né? Acho que em qualquer fluxo de trabalho, com raras exceções, o time de desenvolvimento vai ser um gargalo. Se a gente conseguir minimizar esse impacto do fluxo ali, desse gargalo, acho que é um ponto muito positivo. Eu falo muito, estou escrevendo bastante sobre a eficiência do fluxo, estou estudando bastante isso, e eu sei, eu olho para o meu fluxo de trabalho aqui do time, aqui é o nosso gargalo, é time de desenvolvimento. Como eu resolvo, não é removendo o gargalo, isso não vai acontecer, mas removendo coisas que a gente poderia evitar que o time de desenvolvimento se preocupasse. Então, fantástico, fantástico. Anotei aqui Perfeito. a sua dica aqui. Tem mais um detalhe que acho que eu esqueci de mencionar, mas a gente também documentou tudo isso, né? Então, na época a gente usava o Notion, então ali no Notion a gente criou, né, todo o passo a passo, né? Vem aqui para criar uma página. A gente até chegou a construir testes AB usando o CMS, né? Então a pessoa conseguia testar as variantes dela ali, tudo, né? A gente fez passo a passo, gravava vídeo, por quê? Porque também a gente está falando de times globais, né? Então, né, pessoal, às vezes da Europa, precisava ver e você não estava disponível, né? Então, deixa documentado, a pessoa assiste o vídeo, né? Vê o passo a passo. Então, resolveu muito, assim, porque o pessoal se virava, né? O pessoal conseguiu resolver esse problema, né? Resolver por eles mesmos, publicar páginas, né? Editar, às vezes voltar, fazer o passo a passo certinho com o nosso processo ali. Mas não, fantástico, fantástico. É muito valor. Acho que quando a gente passa acho um nível de maturidade, experiência nosso, quando a gente olha para o design, para o desenvolvimento, como também um negócio, você começa a entender o quanto essas soluções, que aparentemente parecem simples, mas quem experimentou um pouquinho de criar essa documentação para outros tipos, vai ver que não é tão simples, mas ela tem muito valor.
que você sai da camada de simplesmente código, telas, criação de e você vai para resolver problemas da organização de uma forma prática, simples, e acho que por isso que a gente tem várias soluções aí com no-code, que também tem muito o seu lugar, que seria bem importante a gente construir isso com a nossa carinha, com o nosso desenvolvimento, com nossas políticas, massa. Talvez a gente não consiga fazer essas 15 coisas ao mesmo tempo, então a gente vai contribuindo, documentando para que outros times consigam fazer isso de outras formas ali, enquanto o time de desenvolvimento está fazendo coisas que a gente não conseguiria fazer quando eu falo de desenvolvimento, mas time de design, o time de produto aqui também, os PMs estão pensando em coisas que 80% deles são coisas que ninguém faria a não ser a gente. E as outras coisas, 20%, 30% do tempo, a gente está pensando como ajudar outros times a empoderá-los ali, talvez dando autonomia para que eles consigam não travar a operação, conseguir criar as suas modificações que eles fizeram. Acho que isso é o patamar, acho que um pouquinho da nossa senioridade. Quando a gente passa um pouquinho disso, a gente está pensando mais no real, no problema, do que no, no processo, simplesmente, né? Que a gente também curte. Eu brinco com os times aqui que ninguém se torna desenvolvedor, designer, PM, assim, porque ele passou na rua e isso aqui é bom. Não, ele geralmente, sua maioria, são pessoas que curtem muito o processo, principalmente do que ele está fazendo. E muitas vezes a gente é pego nas armadilhas de, eu quero cobrir tudo com testes unitários, eu quero automatizar todo o design, eu quero deixar tudo atômico. E às vezes a gente precisa resolver os problemas. Eu acho que essas soluções, por mais que passe, depois o front-end, o designer pode ir lá e fazer uma revisãozinha, mas você dá uma autonomia para o time de marketing, o time de operação ali, que antes, talvez um time júnior, não, deixa comigo, eu quero fazer tudo, eu quero desenvolver tudo, eu quero criar tudo. Bem bacana. Para a gente fechar aí, Matheus, dicas aí que você daria, uma dica, duas dicas aí que você daria, com base na experiência e de tudo que nós falamos aí, para deixar aí mais um pouquinho de conteúdo aí para o pessoal. Acho que você já falou bastante, tanto das ferramentas, tanto da importância do design system, mas com certeza tem mais algumas coisas aí. Assim, primeiro eu gostaria de reforçar, né, essa importância, novamente, do design system, porque até por experiências passadas, né, assim, eu cheguei a ter início de burnout, por ver que né, precisava de um design system, precisava dessa organização, dessa documentação, e a empresa não abraçava, né, então, assim, aquilo foi me desmotivando, né, então, assim, isso, né, talvez seja um ponto legal de os gestores olharem, né, com carinho, de falar, não, realmente, talvez a gente possa trazer isso, né, a gente pode usufruir, realmente, vai ser muito útil, não tenham dúvidas, né. E talvez um segundo ponto como eu mencionei também, sobre o trabalho remoto em si, né. Então, com essa experiência minha, né, com times globais, times de fora, documentar é essencial, deixar, né, se possível, gravar vídeos, né, explicando como fazer o passo a passo, explicando exatamente aquilo que você pensou, como você aplicou, né, como resolver. Olha, isso, sem dúvidas, é algo primordial, assim, porque eu vejo muita empresa querendo todo mundo na mesma sala, todo mundo na mesma reunião, né, todo mundo. Então, é importante a gente quebrar um pouco isso, né, fazer as coisas assincronamente, trazer, né, às vezes, essa questão do fuso horário já é um ponto, né, uma realidade que precisa ser trazida com mais força, com mais intensidade, porque muitas vezes a pessoa está lá quase no horário de jantar dela e ela precisa estar numa call. Não, ela não, né, vamos repensar se talvez precisa mesmo, né? Vamos deixar isso gravado, a pessoa assiste depois, né? Da mesma forma com documentar as coisas, né? Às vezes só o texto também não é suficiente, vamos tentar gravar um vídeo explicando mais a fundo, né? Porque vai agregar mais, com certeza agrega mais, né? Então, eu acredito que essas são dicas, né, que eu daria, e como eu disse, né, de explorar plugins, né, se você está mexendo no Figma, olha, o universo do Figma é ótimo, tem plugins que você nem imagina, e coisas que você, às vezes, está fazendo manualmente ali, você poderia estar automatizando, né, ganhando tempo, fazendo muito mais rápido, e eu acredito que é isso, assim, né, claro, eu também
fora do meu horário de trabalho, eu faço mentorias, né? Eu dou mentorias, e especificamente para pessoas que elas querem vir para a área de tecnologia. Então, né, eu costumo, minha didática é assim, primeiro eu converso com a pessoa para ver se ela tem mais um perfil para código ou para design, né? Ou talvez um meio campo ali como o meu, e mostro um pouquinho de cada, né? Passo cursos para a pessoa, né, aprender o básico e depois trago projetos. Então, né, com isso a pessoa consegue trilhar seu caminho ali, né? Conseguir, enfim, seguir com as próprias pernas. É algo que eu costumo fazer também. Então, tem um pouco dessa experiência em ajudar, mais como um propósito mesmo, né? Aí já não falando sobre carreira, mas é algo que eu também gosto de trazer que acho que ajuda, assim. Mas não, é excelente. Acho que esse projeto pessoal, seu de mentorias, a gente não, nós não somos de ontem aqui na área de psicologia, nós chegamos ontem, mas também não é difícil da gente lembrar quando nós começamos, né? Também não é tão distante. E eu acho que eu lembro que quando eu comecei na universidade, eu tinha dificuldades ali do que era um back-end e um front-end, ou até mesmo o que o desenvolvedor faria, né? Então, diferente talvez dos meninos de hoje, aí, com 12, 13, 14, já estão escrevendo algumas coisas, mas ao mesmo tempo, também eu sei, acho que quantas dúvidas a gente tem, né? Quando a gente entrevista um júnior, a gente vê quantas dúvidas tem nas cabeças dessas pessoas, ou mesmo como você falou, até antes disso, né? Quando a pessoa ainda está pensando em ser um profissional de tecnologia ou não. Então, acho que tem pessoas que passaram por isso e que podem acelerar as minhas, pelo menos o meu horizonte para que eu tome as decisões. Eu acho que isso tem muito, muito valor. Isso vai muito além de profissional. Isso acho que é bem massa, importantíssimo. Acho que esse é o projeto. E eu queria, antes até de falar, queria que você pensasse aí também, não sei se tem de cabeça aí as suas redes sociais, Matheus, mas antes de falar disso, para compartilhar para quem quiser tanto te seguir quanto te acompanhar, acho que você também falou sobre a importância do trabalho assíncrono, né? Você também citou aí o seu um burnout. Acho que a Impulso fala muito disso. A gente não romantiza o burnout, a gente sabe o quanto isso é grave, né? Isso não é simplesmente um probleminha ou um resfriado. Não, isso é um problema grave dos nossos tempos e o quanto o nosso modo de trabalho está muito ligado a isso, né? A gente brinca, virou um meme na internet, de que hoje eu vou ver seu trabalho, que ontem eu só fiz reuniões, né? Então, de tantos encontros síncronos que a gente tem, que você mesmo disse, a gente está jantando, aí tem alguém que está num fuso horário, a gente também tem pessoas em fuso horário completamente diferentes. Eu já tem uma pessoa do meu time que ele vai a cada 3 meses no ano, ele vai para a Tailândia, por exemplo. Ele está trabalhando no fuso horário há 10, 12 horas da gente, e o quanto, acho que a nossa cultura, e a sua experiência acho que também comprova isso aí, ela pode nos ajudar a resolver vários desses problemas do século ou da década nossa, que é o cansaço, que é o burnout, que é o estresse acumulado, a gente resolvendo coisas com... E aí eu vou citar até o que você disse também do seu próprio pessoal, a mentoria, acho que ela ajuda você a ter mentores perto de você, seja como iniciante, seja como um tech lead, seja você um CTO, você tem pessoas que já passaram por aquilo, que a empresa deles já passaram por aquilo. Eu acho que isso é um ponto mega importante, assim como a gente diminuir drasticamente as calls síncronas, né? A gente conseguir resolver muitas dessas coisas gravando um vídeo, a pessoa dando um feedback. Eu quero citar essa pessoa do meu time, ele é um analista de dados aqui do nosso time, e ele era perceptível. Eu parava de trabalhar, ele estava começando a trabalhar, e aí ele até comentava, eu mandava uma pergunta para ele no final do dia, ele me, olha, vou olhar isso. E aí, lá para as 2, 3 da manhã, do meu horário, eu via já uma resposta dele. Então, ele conversava meio que sozinho durante a madrugada. E aí, eu ia depois... E é engraçado que acho que esses mensageiros nos ajudam muito nisso, que eles vão nos dando o histórico, inclusive, na ordem dessa conversa. Então, eu ia ali também interagindo, o que fazia sentido. É claro que, às vezes, coisas que ele falava assim, eu acho que não vai dar. 2 horas depois, ele, nossa, eu consegui. Né? Então, é claro que eu não precisava responder a primeira mensagem. Mas o quanto
essa cultura assíncrona, ela nos desestressa, ela minimiza, ou ela resolve, muitas vezes, esse impacto que o cansaço, que o estresse, que a correria nos faz. E o que a gente, né, está cansado de ouvir falar, mas que muitas vezes a gente não faz, que é diminuir drasticamente essa interação por telas, sincronamente, o que a gente consegue fazer, claro, o que a gente não consegue, tudo bem, ok, mas a gente conseguir diminuir para ser uma mensagem no Slack, uma mensagem no Teams, ou um e-mail, ou até mesmo, como você mesmo disse, a gente usa muito isso, um vídeo. É um vídeo no nosso Vimeo ali, que ele pode ser reassistido daqui um ano. Eu tenho um caso aqui que eu tenho que atualizar um certificado aqui numa aplicação nossa. Então, assim, eu não preciso ficar... Eu tenho um vídeo, eu assisto, eu fiz esse vídeo, às vezes eu não vou atualizar esse vídeo, faltou essa informação. E eu vou atualizando ele, assim como também processos muito do dia a dia, né? Que é o que eu pensei quando eu documentei isso, o que eu pensei quando eu fiz isso. Então, acho que você tem uma lição que cabe para todo o nosso público aqui do podcast, velho, pense um pouquinho mais nessa cultura do síncrono, e o quanto o assíncrono é rico no nosso dia a dia. O trabalho remoto nos potencializa isso, juntamente com mentores, ter pessoas que passaram pelo nosso dia a dia. Mais algum ponto aí, Matheus, para a gente agora sim fechar? Não, perfeito. Acho que você disse tudo, né? E novamente, né? Só para reforçar, isso são talvez um pouco desse reflexo da muitas empresas terem começado remoto agora, né? Então eu vi já, né? Já presenciei casos, por exemplo, de ter que parar a empresa toda para ver lançamentos de feature. Às vezes você tem vários produtos, né? E você lança essas features e tem que parar a empresa toda para assistir. Então pensa, se você grava um vídeo, né, por time, depois cada um assiste quando pode, cara, você ganha muito tempo, né? Enfim, são pequenos pontos, pequenos ajustes que de fato fazem diferença, né? Design critique também, né? Eu vejo muita empresa que precisa fazer design critique ao vivo. Não precisa, você pode fazer, né, assincronamente, tem boards no FigJam para ser usado, né? No próprio Figma você consegue fazer. Então, é isso, procurar essas alternativas, porque tem sim, e vai ajudar principalmente nesse ponto, né, do burnout, do cansaço, né? Isso é, de fato, grandioso. Sim. E suas redes sociais, aí, Matheus, para o pessoal te seguir? Minha rede social em tudo é Matheus AG Costa, então, né, Matheus com TH, AG Costa, tudo junto aí, não tem underline, não tem traço, não tem nada. E, assim, eu sou um pouco low profile, não posto muito, mas tento mexer um pouquinho. Eu brinco que eu gosto de desbravar as redes, né? Eu tenho mais de 700 contas, então tudo que sai, eu crio uma conta, eu testo, até um pouco por conta da profissão, né? Então eu gosto de ver o que tá sendo lançado, o que o pessoal está usando, e eu gosto de testar bastante as ferramentas, enfim. Então, possivelmente eu vou ter uma conta aí onde você me procurar, se é Pinterest, se é GitHub, CodePen, eu tenho Behance, Dribbble, eu tenho conta em tudo, assim, tudo. Sim, também as Flash. Massa. Não, show de bola. Matheus, queria te agradecer mesmo mais uma vez aí pela conversa, por ter aceito o convite e ter partilhado. Acho que a sua experiência é riquíssima, como eu te disse. Às vezes as pessoas estão... o nosso ouvinte ele pode estar também com um perfil muito parecido com o seu, mas pode ser que ele esteja em outras possíveis transições, de um desenvolvedor para um tech lead, de um tech lead para um CTO, ou dentro de uma área de marketing também. Então, eu acredito sim que a gente conseguiu, acho que você conseguiu passar muito da importância, eu acredito, dessa generalização que você tem, mas também o poder dessa especialização quanto a design também que você tem. Então, acho que é riquíssimo. Queria também agradecer a todos que nos ouviram até aqui e até a próxima edição do Hightech. Obrigadão, Matheus. Valeu demais. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço. Forte abraço.